E aí, tudo bem? Certinho? Olha, hoje nós vamos dar continuidade então à aula passada. Nós falamos das notações relacionadas à duração, né? A gente falou de algumas propriedades que são importantes para você trabalhar com duração, que é a pulsação e tudo que está dentro da pulsação, que é o tempo, o pulso e o andamento. Falamos de tudo isso daí que é bem importante. Aí vimos que a gente fez alguns traços lá para representar os sons, lembra? Que cada traço desse é o pulso e que o espaço que a gente tem entre um traço e outro é o que a gente chama de tempo, né? Bom, e a gente viu também que eu colocava algumas outros desenhos aqui em cima que representavam durações. Então, quando eu fazia assim, por exemplo, começava aqui, terminava aqui, representava a ideia de um tempo de duração. Aí podia ter depois um espaço vazio, que seria um tempo de pausa. Poderia ter um outro som que começava aqui e durava até aqui, por exemplo. Né? Então ele durava quanto? 2 tempos, foi assim que a gente aprendeu, né? E aí eu posso ter 2 tempos de pausa, quando vai ser assim, por exemplo, 2 espaços desses, certo? E vimos que a gente marcava, por exemplo, a pulsação, cada estalar do dedo era uma pulsação, né? Então fazia. Aí eu estava fazendo a pulsação, certo? E essa pulsação é a nossa régua musical, é aqui que a gente mede o que a gente chama de duração do som, né? Que é o prolongamento dele. E aí eu consigo dar medidas, como a gente já viu, isso aqui é de um tempo, né? Aí eu pedi para vocês fazerem exercício cantando e colocarem valor. Então aqui é a duração de um tempo. Aqui é pausa de um tempo, por aqui embaixo, ó, pausa de um tempo. Aqui é duração de 2 tempos, né? Eu tenho um som de 2 tempos. Aqui eu tenho uma pausa de 2 tempos. Certo? E assim foi que a gente foi entendendo como funciona isso aí, né? Que daí eu vou traduzir isso em som, né? Como a gente já viu. Então eu tenho aqui o som de um tempo, vai ficar tá, depois uma pausa de um tempo, né? E aí segue o som de 2 tempos. Tá, e aí pausa de 2 tempos, por exemplo. Então a rítmica inteira ficaria assim: 1, 2, 3, 4. Tá, tá, certo? É o que eu acabei de fazer aqui. Então, a gente pode fazer várias combinações, colocar uma de um tempo aqui no começo, colocar duas de, sei lá, muitas combinações. E é isso que é criar, que é a ideia de criar com um ritmo na música, que a gente chama, né? É isso que vai criar ideias rítmicas, tá certo? Bom, então, se você já entendeu tudo isso a partir da aula passada, o que a gente tem que seguir em frente agora? Vou apagar esses caras aqui, ó. A gente tem que saber que não é assim que vai aparecer na música, na partitura. Porque o nosso assunto aqui é notação musical, ou seja, como é que a gente escreve essas coisas. Né? Notar, escrever, lembra? Como é que a música escreveu? Como é que a música organizou o pensamento para escrever, tá? Primeiro, entendeu essa questão aí, que a gente viu da estrutura, do pulso, do tempo, do andamento, como a gente já viu. Só que aí depois ela criou símbolos que representariam cada duração dessa. Então eu tenho um símbolo, por exemplo, que vai representar, um símbolo não, eu tenho vários símbolos e que a cada momento vai representar o valor de um tempo, por exemplo. Quando eu tenho uma figura de som que tem um tempo, eu tenho um símbolo que representa ela, né? E aí quando eu tenho um som de 2 tempos, né, que vai ter uma figura, né, um som de 2 tempos, vai ter uma figura, um desenho que representa esses 2 tempos, né? De som. A pausa de 2 tempos também vai ter uma figura que representa ela, tá bom? Então, a gente vai aprender algumas figuras hoje, não vamos aprender todas, a gente vai aprender só em outras aulas para frente quais são todas as figuras, que são 7 figuras positivas e 7 negativas, que a gente vai ver também o que é isso depois, tá? Mas a princípio, então, é bem legal falar o seguinte: existem várias possibilidades de uso das figuras, que a gente vai ver conforme o curso, né? Mas hoje aqui a gente vai aprender uma das possibilidades, que é, para duração de um tempo, eu tenho uma figura, que é a mais usada para durar um tempo, que é essa figura rítmica aqui, ó, ela tem um desenho.
Olha o desenho dela. Ela é uma bolinha e um traço, tá? Essa é a figura que dura um tempo. Então a gente vai pôr aqui tempo. Essa é desculpa. Essa dura um tempo. Ok? E aí depois a gente tem a figura, uma outra figura que dura 2 tempos. Por exemplo, uma figura para representar esse valor aqui. Vai ser essa figura, ela é uma bolinha aberta e um tracinho. E essa figura, então, equivale a 2 tempos. Ok? Então, quando eu estiver escrevendo a minha partitura, o que vai aparecer são esses desenhos. Não vai aparecer nada disso aqui. Isso aqui é só para ajudar a gente a entender como funciona tudo isso, tá bom? Portanto, é só isso aqui que vai aparecer, tá bom? Ótimo. E aí eu tenho, por exemplo, o valor ainda de pausa de um tempo e pausa de 2 tempos. A pausa de um tempo, então, portanto, ela vai ter esse desenho, ó. Olha que desenho estranho, não é? Eu chamo ela de Zé Carlos. Aprendi lá na minha faculdade. O professor falava assim e eu acabei incorporando. Zé Carlos. É por que Zé Carlos? Olha aqui porque, ó. Porque quando você vai desenhar ela, você faz um Z e depois você faz um C de Zé Carlos. Uma brincadeira, mas que ajuda a gente a decorar como é que faz o desenho, né? Porque é um desenho chatinho de fazer, vocês vão ver. Aí se você pensar no Z e no C, no Zé Carlos, você não vai errar mais. Então, esse desenho aqui equivale a quê? A um tempo também. Só que um tempo de pausa, né? Ó. Aqui, por exemplo, esse silêncio, né? Um tempo de pausa. Aqui é um tempo de som, quando a gente canta. E quando tem a pausa, a gente tem que pôr esse desenho aqui, tá certo? Para ocupar esse espaço aqui. Bom, e aí então temos também agora a pausa de 2 tempos, né? Que é, ou seja, a figura que vai representar essa pausa. Quando a pausa for de 2 tempos, tem uma figura que representa. E olha como é que ela é, ó. Ela é um tracinho e um retângulozinho em cima desse traço, ó. Esse é o desenho dessa pausa, tá bom? Eu chamo de chapeuzinho virado para cima, né? Porque aí vai ter uma outra pausa que é o contrário. Esse retângulo vai para baixo, aí fica o chapeuzinho virado para baixo. Então, o chapeuzinho virado para cima, que é a pausa de 2 tempos. De pausa, né? Ok, gente? Então, esses são os primeiros símbolos aí que a gente vai começar a trabalhar, tá bom? São os primeiros, não vai ter mais, a gente pode usar muito mais que isso daí, mas por enquanto nós vamos trabalhar com essas medidas que a gente chama, né? Essas durações que a gente chama de medidas também, né? Vocês já entenderam agora por que é medida, né? Porque eu tenho um som que ele tem uma duração e ele é medido, ou seja, qual é a unidade de medida dele? O tempo, né? Então a gente usa um tempo, 2 tempos, né? E assim por diante, vamos ver que tem 3 tempos, 4 tempos. Todas as medidas são possíveis, metade do tempo, 1/4 do tempo e assim por diante, tá? E a gente vai aprender isso conforme for passando. Mas, por enquanto, essas são as nossas definições. Então, esses são os símbolos que vão aparecer, tá bom? Reparem bem cada um, o desenho de cada um, né? Uma bolinha fechada com tracinho, um tempo, bolinha aberta com um tracinho, 2 tempos. O Zé Carlos é a pausa de um tempo e o chapeuzinho para cima é a pausa de 2 tempos, tá? Então, essas são medidas que a gente usa, que quando você vê uma partitura que tiver escrito esses desenhos, eles estão querendo representar medidas, tá bom? Eu quero só fazer um paralelo aqui, gente, porque é importante saber. Ah, sempre essa figura aqui, então sempre vai valer um tempo? Não, nem sempre, tá, gente? Vai depender de uma outra coisa que a gente vai estudar, que a gente chama de forma de compasso, que nela vai um número que diz pra gente qual é a referência, ou seja, qual é a figura que vale 1. A gente chama isso de unidade de tempo, tá? Portanto, é muito parecido isso com a questão do pentagrama. Se eu ver uma nota escrita no pentagrama, sem uma clave, eu não sei que nota que é. Não sei dar um nome para essa nota, porque eu preciso da clave. Ou seja, a clave é que dá referência. Assim como para as durações, eu preciso então saber, por exemplo, que compasso que está, que são 2 números que aparecem lá, por exemplo, 4 por 4.
3 por 16, sei lá. Esses dois números vão dar informação para a gente qual é a figura que vale 1, tá? E aí depois a gente vai aprender que existe uma relação entre elas, de metade, de inteiro, dobro, que vai abrir a chave para a gente saber todos, tá? Por enquanto. Mas é por enquanto você saber então que isso que eu estou ensinando vale para quando o número de baixo for 4, tá? Quando o número de baixo for 4, isso aqui está valendo. Quando não for 4, é outra história, tá? E isso a gente vai aprender conforme o curso. Mas por enquanto vamos aqui, tá? Até porque essa é a forma mais usada. 90% das partituras vão aparecer com esses valores desse jeito, esses desenhos representando esses valores, tá? Muito bem. Bom, gente, aí o que a gente faz agora? Ó, o meu som que era tá, portanto, que eu estava visualizando assim, agora eu já vou visualizar conforme vai aparecer na partitura. Então vamos trocar os desenhos, vamos fazer os valores, os desenhos conforme aparece na partitura. Eu vou olhar aqui e vou ver, não era um tempo aqui, que a gente viu, duração de um tempo? Qual das figuras eu ponho para representar isso? Opa, essa aqui, né? Então eu vou pôr aqui em cima, ó. Então, e quando aparecer isso, já está representando isso daqui, esse som de um tempo. Depois vem o quê? Uma pausa de um tempo. A pausa de um tempo, opa, é o Zé Carlos. Então tem que aparecer o Zé Carlos. Ok? Seguindo em frente. Depois eu tenho um som de dois tempos, tá vendo? Ó, começa aqui, termina aqui, é um som de dois tempos. Qual é a figura que representa som de dois tempos? Essa daqui, a bolinha aberta com tracinho. Ó. Bolinha aberta e tracinho representou esse som de dois tempos. E por fim eu tenho uma pausa de dois tempos. Observe, a pausa de dois tempos. E aí a pausa de dois tempos é o chapeuzinho virado para cima. Então vamos dizer assim, que o som que sai daqui, que a gente já aprendeu qual que é, ele vai aparecer na partitura desse jeito, com esses símbolos aqui, ó, com esses desenhos. E a gente tem que traduzir isso, né? Ou seja, olhar esse som e lembrar que ele dura um tempo. Olhar aqui esse símbolo e lembrar que ele é uma pausa de um tempo. E depois um som de dois tempos, depois uma pausa de dois tempos. Tá? Que fica... Tá... Oh, desculpa. 1, 2, 3, 4. Tá... Tá... Certo? Tranquilo? Consegue fazer a tradução agora? Né? Espero que sim. Então, ó, vou apagar aqui agora e vou fazer aqui É assim que vai ficar esse som, certo, gente? E fazer agora uma brincadeira aqui, usando esses desenhos, tá? Usando os desenhos que a gente aprendeu. E vou fazer o seguinte, esses são os desenhos, vou deixar eles aqui. E nós vamos fazer combinações aleatórias aqui dos desenhos, para a gente ver possibilidades de rítmicas diferentes que a gente pode criar com eles, tá? Portanto, só que eu vou usar isso e vou usar uma medida padrão, ou seja, tudo que eu escrever as sequências aqui tem que dar sempre 4 tempos no final, tá? Ou seja, se eu for usar uma dessa, eu posso usar outra, eu posso usar 4 dessas, porque 4 dessas vai dar 4 tempos, não é? Porque cada uma vale 1. Eu posso usar duas dessas que vai dar 4 tempos. Posso usar uma dessa e duas dessa, que dá 4 tempos. Eu posso usar uma dessa e uma dessa, que dá 4 tempos, e assim por diante. Uma dessa e uma dessa, que já dá 4 tempos. Ou seja, a soma final tem que dar 4 tempos, tá bom? Porque isso vai formar pra gente, que a gente vai estudar mais pra frente, o compasso de 4 tempos, tá? Que é bem importante a gente conseguir controlar isso aí. Então eu vou fazer combinações aleatórias aqui, ó. Vou usar primeiro uma dessa, já tem um tempo, vou fazendo a conta. Vou usar outra dela e depois vou usar uma de 2 tempos. Pronto, eu tenho 4 tempos aqui. Concorda comigo? Acho que sim, né? Consegue perceber. Então agora vamos ler, né? Vamos configurar 4 tempos certinhos, já escolhidos. Eu vou ler conforme as durações de cada um. Vale a pena fazer o quê? Uma análise antes, né? Você viu um negócio desse escrito, você fala, e agora?
esse dura 1, esse dura 1, esse dura 2, tá certo? Então, lembra, cada estalar de dedo é um tempo. Esse aqui dura 1, então é tá. E quando termina esse, não pode ter um espaço de pausa. Por quê? Porque já vem outro som. Para ter pausa tem que ter o Zé Carlos ou esse chapéuzinho para cima. Para ter silêncio, né? Para fazer tá, tá, não pode ter ó, silêncio, né? Então, terminou esse, começa esse, ó. Tá, tá. E aqui é a mesma coisa, certo? Não tem pausa, então toca. Tá, tá, tá. Lembra que esse dura 2, né? Então é tá, tá, tá. Agora, prestar atenção no que você canta, com o que você marca é muito importante. É isso que vai fazer com que você consiga cada vez mais ter controle sobre isso que a gente chama de duração, tá bom? Porque é isso que vai acontecer, tá, gente? Todo mundo quando toca qualquer música, seja música de orquestra, seja música popular, o que for, essas durações estão sempre sobre a regência, que a gente chama, né? Essa parte da marcação da pulsação. Isso, então, você não pode, de forma nenhuma, ignorar, né? A gente tem que estar muito controlando. Então, faça bastante esses exercícios que você vai ver que aos pouquinhos isso vai ficando mais natural, mais fácil. Conseguiram compreender aqui? Então vamos fazer de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá. E finalizou. São 4 tempos, né? Aí muita gente pode falar de novo. Professor, você falou 4 tempos, mas deu 5 pulsos. Lembra que o último pulso precisa ser dado para saber aonde termina, aonde para, né? Onde fecha a duração, a última duração, tá certo? Faz sentido para vocês aí? Espero que sim. Vou fazer uma outra combinaçãozinha aqui, ó. Então, beleza. Vamos lá. Vou usar agora uma de um tempo. O Zé Carlos, que é a pausa de um tempo. E vou usar uma de um tempo. E outra de um tempo também. Aí eu fechei 4. Certo? Tudo bem? Agora lembra o seguinte, vai ter uma pausa, porque o Zé Carlos está aqui, ela é uma pausa. Então eu toco essa de um tempo, pausa de um tempo, tempo e tempo. Tá? Repare então como é que fica essa história aí, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá. Repare que no Zé Carlos eu puxei o ar. Isso é bem importante. Nas pausas é onde a gente respira, tá bom? Quando um texto que não tem pausa, que a gente vai ver depois, você vai ver que é até ruim que falta o ar, porque você não pode respirar. Agora, quando tem pausa, é alívio. Respira. Então, respira na pausa, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá. E acabou. Fez sentido? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Quando terminar aqui, nós vamos voltar para cá e ficar fazendo uma volta várias vezes, para a gente criar uma rítmica. Vocês vão entender que isso fica parecendo uma coisa de música mesmo, ó. Que legal. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Fica legal? Fica parecendo um ritmozinho, porque no fim é um ritmo, né? Tá bom? Então a gente pode criar muitas coisas aqui, muitas mesmo assim. Com essas 4 palavrinhas rítmicas aí, vamos dizer assim. É assim que eu penso, né? Então, maravilha. Vamos pensar em outras coisas aqui, ó. Vamos fazer mais, ó. Porque você vai vendo que a gente vai brincando com isso, vai ficando cada vez mais interessante. Você pode criar muitas possibilidades, né? Então eu vou usar uma de 2, depois vou usar uma pausa de 1 e vou usar uma de 1. Aqui dá 4 também, né? Faz a conta aí, pode ver que dá 4. Agora vamos fazer juntos, ó. Pensa, 2 tempos, pausa de um tempo e um tempo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Tá.
tá. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Tá. Tá. Deu pra ir aí? Entendeu? Ó, fiquem espertos. 2 tempos de duração. Tá. Né, ó. Repare na pulsação para você conseguir medir direitinho. Não pode perder, assim, não pode fazer sem pensar. Você canta, mas não pensa na pulsação. Não. Junta as duas coisas na cabeça, né? Por isso que tem que treinar bem lá, antes visualizando os pulsos, para depois, quando for ler com as figuras, já tá com isso mais organizado, tá bom? Entenderam? Agora nós vamos fazer aquela brincadeira do loop, né? Sair daqui e voltar, ficar fazendo várias vezes, voltas, né? Vamos ver como é que fica, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 né? E assim poderia ser infinitamente. Vocês entenderam, gente? Então, vamos fazer a última agora, usando um pouquinho essa aqui que eu não usei, né? Vamos pensar aqui o que dá para fazer com ela. Vou fazer assim, ó. Tá aí. Vamos fazer a análise. Eu tenho uma duração de um tempo, uma pausa de um tempo e uma pausa de 2 tempos, né? Vamos tocar agora, observando cada detalhe, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. E aí foi. Conseguiram perceber? Só ficou um som no início, né? Porque o resto era tudo pausa. Isso acontece bastante. Eu sempre digo, ó, a pausa dá muita confusão na cabeça das pessoas. Porque as pessoas pensam assim, ah, é pausa, então não preciso... Ignora a pausa. Não, não, tem que ficar... Ela dura um tempo, ela dura 2, tem que ficar marcando também. A pausa também tem que ser considerada a marcação, tá bom? Beleza? Bom, então agora vamos à atividade, tá bom? Ó, eu quero que vocês façam o seguinte para mim. Vocês vão pegar, vão construir a sua própria frase, o que você quiser. Combina, lembra que tem que dar 4, tudo isso. Combina as frases, põe na sequência que você quiser. Depois você vai pôr a análise para mim, ou seja, essa aqui durou um tempo, essa aqui durou um tempo, essa aqui durou 2, tá bom? É assim que vocês vão fazer. E por fim, vocês vão solfejar, cantar, marcando o pulso e mandar o áudio para mim. Ok? Obrigado e até a próxima aula. Valeu!